Olá, que a paz de Deus esteja sobre cada um de vocês, sobre a mente de vocês, e que nós possamos trabalhar hoje mais um capítulo aqui do livro do Rick Warren, Uma Vida de Propósito, com foco, né, nos nossos filhos, nos nossos adolescentes, que estão sobre a nossa liderança, seja na igreja, seja em casa. E a gente fechou, né, no vídeo passado, o primeiro propósito, que é nós somos criados para adorar a Deus. E agora a gente entra no segundo propósito, que é um propósito também lindo, que é você foi formado para fazer parte da família de Deus. Em João 15:5 fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Em Romanos 12:5 fala, Cristo nos fez um corpo conectado com os outros. E começando o primeiro capítulo desse propósito, né, formado para fazer parte da família de Deus, o autor, o Rick Warren, ele começa com um versículo de Hebreus 2:10 que diz: Foi Deus quem fez todas as coisas e todas as coisas são para a sua glória. Ele quis que muitos filhos compartilhassem a sua glória. E em 1 João 3:1 diz: Vejam com que grande amor o Pai Celeste nos ama, pois ele consente em que sejamos chamados seus filhos e verdadeiramente nós somos. Gente, isso é maravilhoso mesmo, né? Se a gente pegar aqui, ele consente que sejamos chamados seus filhos. Deus permite, Deus nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Tem um engano no mundo que diz que todos somos filhos de Deus. Não, todos somos criaturas de Deus. Deus criou todos nós. Mas nem todos nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador e que fazem e obedecem aos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são os filhos de Deus. E tem um privilégio enorme, né? Não é direito adquirido, você não nasceu com isso, você tem que aceitar. Jesus nos deu esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus quando ele morreu na cruz do Calvário por nós. Então você foi formado para fazer parte da família de Deus. Deus quer uma família e criou você para fazer parte dela. Este é o segundo propósito de Deus para a sua vida, o qual você foi planejado antes que você nascesse. Toda a Bíblia revela a história de Deus formando uma família que iria amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para sempre. Ela diz: seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a nós, a si mesmo, por meio de Jesus Cristo. E é isso que lhe trouxe grande satisfação. Deus é amor. Por isso, ele dá imenso valor aos relacionamentos. A própria natureza de Deus é relacional, pois ele identifica a si mesmo em termos familiares, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. É o padrão perfeito para uma relação harmoniosa e devemos estudar as suas implicações. Deus sempre existiu, vivenciando um relacionamento amoroso consigo mesmo. Logo, ele nunca esteve só. Ele não precisava de uma família, mas ele desejou uma. É o que eu falo, é um privilégio fazer parte da família de Deus, não é um direito adquirido. Então, concebeu um plano que consistia em nos criar, adotar-nos em sua família e dividir conosco tudo o que possui. Isso dá a Deus grande prazer. A Bíblia diz, e foi pela sua própria vontade que ele nos deu a vida nova, por meio da verdade da sua palavra, e nos tornamos primeiros frutos de tudo aquilo que ele criou. Quando depositamos nossa fé em Cristo, Deus nos torna-nos Pai e nós nos tornamos seus filhos. E outros cristãos tornam os nossos irmãos e irmãs. E a igreja torna-se a família espiritual. A família de Deus inclui todos os fiéis do passado, do presente e do futuro. Cada ser humano que foi criado por Deus, mas nem todos são filhos dele. A única forma de ingressar na família do Senhor é nascendo novamente, dentro dela. Você se torna parte da família humana em seu primeiro nascimento e torna-se membro da família de Deus pelo segundo nascimento. Ele nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora nós já não somos, nós já somos membros da própria família de Deus. O convite para fazermos parte da família de Deus é universal, mas há uma condição: a fé em Jesus. A Bíblia diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A família espiritual é mais importante que a família biológica, porque ela durará para sempre. Nossa família terrena é uma dádiva maravilhosa de Deus, mas ela é temporária e frágil, sujeita ao rompimento pelo divórcio, pela distância, pela velhice e inevitavelmente pela morte. E aqui eu acho interessante, né? Antes de continuar a leitura falando sobre a família espiritual, talvez alguém já está pensando assim: opa.
pera lá, mas como assim o pessoal da igreja é mais importante do que a minha família natural? E aqui não está dizendo de maneira alguma que você deverá desdenhar aquele familiar, aquela pessoa da sua casa, da sua parentela, que não conhece Jesus, que não ama Jesus, que não anda com Jesus, de forma alguma. Ainda mais você deverá clamar para que essa pessoa venha fazer parte da família de Deus. Porque por mais que a gente ame essas pessoas aqui na terra, elas continuam indo para o inferno. Então, nós precisamos clamar por cada um dos nossos familiares, por cada pessoa que a gente convive, pedindo a Deus para que essas pessoas se convertam, tenham uma experiência com Jesus, conheçam o nosso Deus verdadeiramente e sejam salvos, para que eles possam fazer parte não só da nossa família terrena, que vai acabar, um dia todos nós iremos morrer, ou seremos arrebatados, né? Mas para que elas venham fazer parte também da nossa família espiritual e aí a gente tenha a eternidade toda juntos dessas pessoas. Já a família espiritual, nosso relacionamento com os outros fiéis, irá perdurar por toda a eternidade. É um laço permanente, é uma união muito mais forte do que o parentesco de sangue. Sempre que Paulo parava para pensar no propósito eterno de Deus para todos nós, irrompia em louvores. Quando eu penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus, alguns deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra. E, gente, aqui é interessante, né? Primeiro, tem uma frase que a Helena Tanuri fala bastante, né? Que é Deus não tem neto. Então, aqui nós estamos fazendo vídeos destinados para pais e líderes, né, que tá aí com seus adolescentes e às vezes é um pouco perdido no que fazer, como lidar com uma fase que naturalmente já é uma fase difícil, né, porque o adolescente está com o corpo sendo transformado, a mente, né, num turbilhão, os hormônios à flor da pele e quer questionar tudo. E nada do que a gente falava com ele antes, ele aceita agora de, né, goela abaixo, tudo ele quer saber, ele quer questionar, ele quer entender por quê, ele discorda. Eu até brinco muito, né, que quando a gente é adolescente, a gente sabe tudo sem ter vivido nada. A gente tem a certeza de quais são os problemas do mundo e a gente tem certeza das soluções e a gente nunca nem pôs o pé para fora de casa. Né? Não ajuda a mãe a lavar a louça, mas quer salvar o mundo. Então, essa é o antagonismo, né, da adolescência. Mas a gente precisa clamar pelos nossos filhos para que eles tenham um encontro com Jesus. Eles precisam ter a conversão deles. A nossa conversão não é a conversão deles, não vai salvá-los, né? Eles precisam ter a experiência deles com Jesus. Você tem um papel fundamental como pai, como líder, como discipulador. Você tem um papel fundamental. É você mostrar a sua vida de oração. Você tem que ser um testemunho vivo. Já falei isso em outros vídeos. Não adianta você ser um na igreja e outro em casa. Você tem que ser honesto com seus filhos. Você tem que falar com eles da sua história. Você já contou para o seu filho do seu tempo com o deserto? Você já contou para o seu filho do motivo que você se converteu? Você já contou para o seu filho como você era antes de conhecer Jesus? Você pede perdão quando você erra? Então, essas coisas, esse testemunho que você prega com a sua vida dentro da sua casa, vai trazer o seu filho mais perto de Deus. Mas se você é um na igreja e outro em casa, você está ajudando Satanás a levar ele para o mundo. Porque que Deus é esse? Que meu pai é legal, gente boa lá na igreja, chega aqui e esculacha. Minha mãe é de um jeito na igreja, sorrisinho com todo mundo, e aqui dentro de casa é só gritaria. Não adianta, gente, fazer o que eu falo, mas não fazer o que eu faço. Isso é conversa fiada. A gente faz o que a gente vê, a gente aprende com o exemplo. Você é um exemplo dos seus filhos, você, líder de jovens, você, líder de célula, é um exemplo para os seus discipulados. Então, você precisa ser honesto com as pessoas que você está convivendo e liderando. Você também erra, e é importante você pedir perdão, reconhecer os seus erros, pedir oração. E isso vai mostrando para eles como que é uma vida verdadeira, uma caminhada verdadeira com o Senhor, né? E existem benefícios de fazer parte da família de Deus. No momento em que você nasceu espiritualmente na família de Deus, recebeu alguns presentes espantosos. O nome da família, a aparência da família, os privilégios da família, o acesso à intimidade da família e a herança. A Bíblia diz: por seu filho, tudo que ele, Deus, possui também pertence a você. O Novo Testamento dá grande ênfase à nossa valiosa herança.
O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Como filhos de Deus, temos parte na fortuna da família. E aqui recebemos bondade, paciência, glória, sabedoria, graça, misericórdia e poder, mas na eternidade herdaremos ainda mais. Paulo disse: Quero que vocês percebam quanto é rica e gloriosa a herança que ele, Deus, tem dado para o seu povo. O que exatamente abrange essa herança? Primeiro, seremos levados deste mundo a fim de estarmos com Deus para sempre. Segundo, seremos completamente transformados para nos tornar como Cristo. Terceiro, seremos livres de toda dor, todo sofrimento e toda morte. Quarto, seremos recompensados e reassumiremos posições de trabalho, de governo. Lembra do que a gente falou aqui nesse livro do Rick Warren? A vida é um teste, é um cargo de confiança, é uma atribuição temporária que está te preparando para assumir a herança celestial, porque lá nós vamos governar junto com Cristo. Nós assumiremos posições de governo nesse mundo novo, né, no novo, na nova terra, nos novos céus que Deus irá criar. Então, nós precisamos ser fiéis aqui para a gente ser fiel lá. A gente precisa aprender aqui para a gente executar lá. Então, aprendam. Quinto, participaremos da glória de Cristo. Que herança! Você é muito mais rico do que imagina. E aqui eu imagino que talvez, quando a gente fala assim, você participará da herança, 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 antes dele começar a explicar, muitos de nós, com certeza, lembrou do quê? Dinheiro, prosperidade, né? Que é muito pregado hoje em dia, né? Prosperidade, prosperidade, prosperidade. Gente, Deus, ele supre todas as nossas necessidades, com dinheiro, inclusive, né? Com trabalho, com dinheiro, e às vezes de formas até sobrenaturais. Então, assim, às vezes, né, igual minha mãe conta um testemunho, a gente passava muita, 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 muita dificuldade, e ela estava grávida, não lembro de qual de nós três, e ela estava morrendo de vontade de comer um sorvete e não tinha dinheiro para comprar sorvete. Então ela ficou calada. Olha o cuidado de Deus. Apareceu uma pessoa lá e trouxe um sorvete para ela. E ela comeu o sorvete e agradeceu a Deus com muito. Falei, ai, Senhor, muito obrigada, mas eu queria era de flocos. E aí, Deus, na outra semana, manda outra pessoa levar um sorvete, e o sorvete era de flocos. Deus supre todas as nossas necessidades, inclusive financeira, mas a herança do Senhor não para por aí. A herança do Senhor não se resume a dinheiro. Eu assisti uma pregação do Luciano Subirá, ele falando que as ruas no céu são de ouro, né? Ele falou assim: isso é para você. As pessoas ficam assim: nossa, até a rua no céu é de ouro. Não, isso é para mostrar que ouro no céu serve para ser pisado, não vale nada. A glória de Deus é tão grande que o ouro serve para ser pisado. Então, assim, impressionante. Nunca tinha refletido dessa forma. E a Bíblia diz: Deus reservou uma herança inestimável para os seus filhos. Ela está guardada no céu para vocês, pura, incorruptível, isenta de oscilações e de decadência. Isso significa que a sua herança eterna é inestimável, pura, perpétua e protegida. Ninguém pode tirá-la de você. Ela não pode ser destruída pela guerra, por uma economia deficiente, nem por algum desastre natural. É por essa herança eterna, não pela aposentadoria, que você deve ansiar e se esforçar. Paulo diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Aposentar-se é uma meta sem grandes perspectivas. Você deveria estar vivendo à luz da eternidade. Que maravilhoso, né, gente? E assim, aqui me lembrei de um livro que conta uma história de uma mulher que entrou em coma e ela foi para o céu. E ela conta que ela via no céu, e Jesus fala o quê? Que ele está construindo moradas para nós lá. E é interessante que ela via as pessoas que eram familiares, que eram pessoas que ela conhecia, ajudando na construção da morada dela. E ela via algumas casas inacabadas. E aí ela pergunta sobre aquelas casas. E infelizmente eram pessoas que desistiram da caminhada com Jesus, que apostataram da fé, que abandonaram sua morada celestial por bens materiais, por desejos carnais, por aquilo que nos desvia da presença de Deus. Então, pessoal, vamos vigiar e orar para que a gente não abandone a nossa caminhada com Deus. A gente não sabe o dia de amanhã. Não viva com aquele pensamento: dá tempo de eu voltar para a igreja amanhã, dá tempo de eu ir na igreja semana que vem, eu volto quando eu estiver velho. Deus te chama agora.
É hoje. O posicionamento é hoje. Lembra da parábola do jovem rico. Mal sabe ele que naquele dia pedirão a sua alma. Você não sabe quantas horas, quantos minutos de vida você ainda tem. Viva cada um deles para o Senhor. E aí a gente tem aqui o nosso novo nascimento, né? Porque você nasce e você ganha uma família terrena. Mas quando você nasce de novo em Jesus Cristo, é que você faz parte da família de Deus. E o que é esse nascer de novo? É o batismo. Então, quando a gente batiza, a gente se identifica com a família de Deus. A família saudável tem orgulho de si mesma, dos seus membros e não se envergonha de serem reconhecidos como parte dela. Infelizmente, conheci muitos cristãos que, ao contrário do que Jesus ordenou, jamais se identificaram publicamente com a sua família espiritual, ou seja, não foram batizados. O batismo não é um ritual facultativo, não é opcional, galera, que possa ser postergado. Significa sua inclusão na família de Deus e anuncia publicamente ao mundo: eu não tenho vergonha de ser parte da família de Deus. E não é só o mundo terreno, não, ao mundo espiritual também. Quando você batiza, você está dizendo para Deus, para os anjos, para os demônios, para as pessoas à sua volta: eu sou cristão. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele remiu os meus pecados. Tem uma música que chama Mercy, do Maverick City, do Elevation, eu acho, que fala assim: a cruz que foi feita para mim, o meu Salvador carregou. A cova que os meus pecados cavaram, que foi feito para mim, o Senhor me livrou. Então, assim, o batismo é um posicionamento. Você está dizendo, cara, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, é isso que eu quero na minha vida. Não é opcional. Você já foi batizado? Jesus ordenou que esse belo ato fosse realizado por toda a família. Ele disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Durante anos esforcei-me para entender porque a grande comissão de Jesus deu ao batismo a mesma importância das grandes missões de evangelismo e edificação. Porque o batismo é tão importante, então percebi que por ele simbolizar o segundo propósito de Deus para a nossa vida, a participação na família de Deus. O batismo é pleno de significado. Ele declara sua fé, comunica a morte e a ressurreição de Cristo, simboliza a morte para a antiga vida e anuncia a nova vida em Cristo, além de celebrar a sua inclusão na família de Deus. O batismo é representação física de uma verdade espiritual. Representa o que aconteceu no instante em que Deus o trouxe para sua família. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos fomos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito e todos recebemos o mesmo Espírito. O batismo não o torna membro da família de Deus, somente a fé em Cristo faz isso. O batismo demonstra que você já faz parte da família de Deus. Assim como a aliança de casamento é um lembrete visível de um compromisso íntimo firmado no coração. É um ato de iniciação. Não é algo que você deva protelar até estar espiritualmente maduro. A única condição bíblica é crer. Você crê no nome de Jesus Cristo? Você crê que Jesus morreu por você na cruz do Calvário? Se você crê, seja batizado. Seja batizado e receba o Espírito Santo. No Novo Testamento, as pessoas eram batizadas assim que elas criam. No Pentecoste, 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia em que aceitaram Jesus. Em outro momento, um líder etíope foi batizado no mesmo instante em que se converteu. Paulo e Silas batizaram um carcereiro filipense e sua família à meia-noite. Não há nenhum caso de batismo adiado no Novo Testamento. Se você ainda não foi batizado, como expressão de sua fé em Cristo, faça isso o mais rápido possível, como Deus ordenou. Lembra do que Jesus falou: vocês serão meus discípulos se obedecerem o que eu falo, os meus mandamentos. O batismo é ordenança do Senhor. A Bíblia diz: Jesus e as pessoas que ele santificou pertencem todos à mesma família. Por isso, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos e irmãs. Deixe essa verdade maravilhosa entrar no seu coração. Você faz parte da família de Deus. E pelo fato de Jesus tê-lo feito santo, Deus tem orgulho de você. As palavras de Jesus são inequívocas. E estendendo a mão para os discípulos, disse Jesus: aqui está a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Ser incluído na família de Deus é a maior honra e privilégio que você pode receber. Não há nada que se compare. Sempre que você se sentir insignificante, desprezado, inseguro, lembre-se de quem você pertence. Lembre-se de quem é o seu pai. Tema para reflexão. Fui formado para pertencer à família de Deus. Versículo para memorizar. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Efésios 1, versículo 5. Pergunta para meditar. Como começar a tratar outros cristãos como membro da minha família? E aqui eu quero fazer uma reflexão também. Nós somos família. O corpo de Cristo é família. E aqui eu não estou usando placas denominacionais, porque Jesus não criou várias famílias, ele tem uma só. É um só corpo, um só espírito. Nós perdemos vantagem contra Satanás quando nós ficamos de picuinha e divisão entre denominações. Mas perdemos ainda mais vantagem na guerra contra Satanás, na batalha espiritual, no avanço dos nossos evangelismos, de trazer almas para Jesus, quando a gente fica de picuinha dentro da própria igreja. Irmãos, não sejam instrumentos de Satanás. Não sejam cavalos de Satanás. Não carreguem os demônios nos próprios ombros para dentro do corpo de Cristo. Por que que eu estou dizendo isso de maneira tão dura? Pessoal, quando você, pai e mãe, ou quando você, líder ali de jovens, está com os seus filhos, os seus discípulos ali, e começa um ti, aquela brigaiada, e vai brigando, 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 aquilo não estressa a gente? Não cansa a gente? Não deixa a gente assim, meu Deus do céu, onde foi que eu errei com esses meninos que só brigam o dia inteiro? Pois é, quão será que, quão triste será que Deus fica a ver as pessoas que ele morreu por elas na cruz do Calvário, brigando entre elas, em vez de brigar contra Satanás, que é o nosso inimigo? Fica a reflexão. Então, irmãos, cuidado com esse espírito de ofensa, cuidado com esse espírito de engano que fica perturbando as nossas mentes. Ah, Isabela, não, mas que isso? Eu sou crente há 30 anos, querido. Vigia para não cair. Quem está de pé, vigia para não cair. É só isso que eu falo. Porque a palavra diz isso. Nós temos que vigiar para a igreja avançar, para nós criarmos, para que a gente faça estrago no inferno e povoe o céu, nós temos que ser exemplo. Nós temos que viver o que Cristo mandou. Vocês serão reconhecidos como meus discípulos porque vocês amam, não porque vocês estão com picuinha entre si, entre outras denominações. Gente, nós temos um só corpo, um só espírito. Não fique, ah, mas fulano que vai pregar, ah, mas ciclano que vai ministrar, ah, mas fulano não ora tanto quanto eu. Cuidado com esse espírito de ofensa, cuidado com esse espírito de arrogância. Sejamos sempre humildes, sempre em oração, vigilantes para não cair, dando exemplo para os nossos filhos, para os nossos liderados, para os nossos discípulos, para que nós possamos fazer aquilo que Cristo nos chamou para fazer. Família vive em unidade. A palavra do Senhor diz isso. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. O Senhor se agrada da nossa união. Nós seremos conhecidos porque nós amamos. Assim é que nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus, por causa do amor, porque ele nos amou primeiro, porque ele morreu na cruz do Calvário por nós. E por isso nós precisamos ter muita seriedade, porque nós fomos chamados, segundo o propósito de Deus, para pregar as boas novas. O ID é para todos, e começa dentro da nossa casa, sendo exemplo para os nossos filhos, para os nossos familiares. Amém? E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém.